Nós vamos agora que a gente já domina o conceito de funcionário público, a gente vai estudar cada um dos crimes específicos, tá bom? Cada um dos crimes que podem ser praticados pelos funcionários públicos. A iniciar pelo crime da moda aí, né? Operação Lava Jato. Pelo crime da moda. O crime da moda tá aqui, ó. Todo mundo, Marcelo Odebrecht, todo mundo tá aqui. Todo mundo condenado por peculato. No mínimo, né? Peculato é um dos crimes, mas todo mundo tá aqui. Que é o crime, que é o de desvio de dinheiro público, né? Olha só. Crime de peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviar dinheiro público, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Né? Todo mundo do mensalão, mensalão também, petrolão, todo mundo condenado aqui por peculato, tá bom? Que é o desvio de dinheiro público. Então vamos entender esse crime. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é o que significa apropriar-se de alguma coisa. Você tem que entender isso, porque aí fica muito mais fácil a gente entender o crime. O que é apropriar-se? O que é apropriar-se de alguma coisa? A gente precisa começar a dominar os conceitos, né? Pra gente parar de falar besteira. Pessoal, essa caneta é minha? Ela não é minha. Essa caneta é do curso. Essa caneta é do curso. Só que por vontade do dono da caneta, por vontade do proprietário, ele deixou com que eu tivesse momentaneamente a posse dessa caneta. Posse é domínio. Essa caneta está comigo. Eu tenho a posse dessa caneta. Beleza? No final da aula eu... Caralho, essa caneta é foda, hein? Vou levar ela para a Univalha. Vou dar aula com essa caneta agora. Levei a caneta embora. O que eu estou fazendo aqui? Ó, o funcionário roubou a caneta. Eu roubei? Né? Vamos dominar os conceitos. Eu roubei a caneta? Não, cala a boca. Isso não é roubo, não. Isso é furto. Eu furtei a caneta? Não. Também não. Eu não furtei a caneta. Eu me apropriei da caneta. Isso é apropriar-se. Qual a diferença do apropriar para subtrair? Quando eu subtraio, eu inverto a posse. Eu não tenho o domínio da caneta, não está comigo. Eu vou lá e... Pá! Isso é subtrair, isso é furto. Quando eu me aproprio, você tem que imaginar que eu já tenho a posse, a coisa já está comigo quando eu me aproprio dela. A coisa já está comigo. Ela já está comigo por dois motivos. Ou porque o proprietário deixou estar comigo, ou porque a lei determina que aquilo tem que estar comigo. A lei que determina que tem que estar na posse do delegado, tem que estar na posse do escrivão, tem que estar na posse do juiz. A lei determina que tem que estar com ele. Ou o legítimo proprietário deixa estar com você. E se a partir do momento que está com você, que você tem o domínio, você tem a posse, você resolve, quer saber? Vou ficar para mim. Isso é apropriação. Então quando eu falo apropriar-se o funcionário público, pode saber que esse bem, dinheiro ou valor está com o cara já. Já está com o cara. E ele vai resolver ficar para ele. Já está com ele o dinheiro. Entendeu? Então apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O 312, na verdade, ele traz duas formas de peculato ali que eu já destaquei. É o chamado peculato apropriação, peculato apropriação e o peculato, lá no finalzinho, desvio. A minha grande preocupação aqui no caput era mostrar para vocês principalmente o que é apropriação. O que é apropriação, para você não confundir com o primeiro, que é o peculato furto, onde o sujeito vai subtrair, tá? Então, peculato apropriação, você vai fazer a seguinte anotação. No peculato apropriação, o funcionário tem o domínio, entre parênteses, posse. O funcionário tem o domínio, entre parênteses, posse, do bem, dinheiro ou valor. Do bem, dinheiro ou valor. Tem o domínio, posse do bem, dinheiro ou valor. Vírgula. Público ou particular. Grifa isso. Aí às vezes cai em prova, particular, você acha que é pegadinha. Público ou particular.
público ou particular. Grifa isso. Isso já caiu em prova e o candidato acha que é pegadinha. Pô, tô falando de apropriação de dinheiro, valor ou bem. Não, mas como é que eu vou me apropriar de um bem particular? Não, isso é pegadinha, é só público, só se for coisa pública. Pessoal, exemplo. Vamos fazer uma operação policial e aí a gente prende o traficante, aí junto com o traficante a gente traz o carro dele apreendido pra gente averiguar se aquele carro tá bom, se tá clonado, se não tá. Eu vou trazer o telefone celular dele, um iPhone 7 que ele tá na posse dele. Vou trazer lá objetos que eu aparentemente são objetos de origem ilícita. Vou trazer tudo pra delegacia. Vou prender esse cara por tráfico de drogas e vou apreender todos os objetos que são públicos ou particulares. Foi o Estado que comprou aqueles objetos? Então aquilo é particular. Não foi o Estado que comprou aquele iPhone. Tá? Então aquele bem é um bem particular. Que meu escrivão de polícia terá a posse, em razão do cargo dele. A lei determina que esses bens apreendidos vão ficar na posse do escrivão de polícia. E então esse funcionário público, escrivão de polícia, ele tem a posse. Está com ele. Pega o iPhone e leva embora. Que crime ele está praticando? Peculato ou apropriação. Né? Porque ele, como funcionário público, está se apropriando de bem móvel particular de que tem a posse em razão do cargo. Viu que interessante? Viu? Então lembre-se que o bem particular também entra. Não é só o bem público, tá? Particular também entra. Ponto. Peculato desvio. Põe assim, ó. O que é o desvio aqui? Dar destinação diversa da prevista em lei. Dar destinação diversa da prevista em lei. Dar destinação diversa da prevista em lei a bem, dinheiro ou valor. A bem, dinheiro ou valor. A bem, dinheiro ou valor. Vou dar destinação diversa da prevista em lei. Operação Lava Jato. Tá? Desvio de dinheiro público. Show. Pessoal, parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai tratar do famoso peculato furto. Peculato furto. Tá? E qual a diferença dele? Por isso que eu fiz questão de já iniciar a aula te mostrando o que é apropriar-se de alguma coisa. Tá? Porque lá em cima é apropriar-se. Aqui, o funcionário vai subtrair. E ele vai ter que subtrair, sabe por quê? Porque ele não tem a posse. Não está com ele não tem o domínio daquela coisa. Tá, lá em cima eu tenho o domínio da coisa, está lá na minha mesa. Está comigo. Eu vou me apropriar. Aqui no peculato furto, eu não tenho o domínio da coisa, não está comigo. Ó. Eu não tenho a posse, não está comigo. Aplica-se a mesma pena se um funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai. Eu vou inverter a posse. Vou ter que ir lá buscar. Ou subtrai, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Beleza? Vamos pontuar isso aí em forma de asterisco. Então, põe peculato furto, primeiro asterisco. Primeiro asterisco. Põe assim, ó. Nesta hipótese, o funcionário não tem a posse. Nesta hipótese, o funcionário não tem a posse. Nesta hipótese, o funcionário não tem a posse. Do dinheiro, barra valor, barra bem. Nesta hipótese, o funcionário não tem a posse. Do dinheiro, barra valor, barra bem. Não tem a posse. Segundo asterisco. O funcionário irá subtrair. O funcionário irá subtrair ou concorrer. O funcionário irá subtrair ou concorrer. O que é concorrer? O que é concorrer? Entre parênteses.
Entre parênteses. Auxiliará ou será auxiliado. Alguém vai ajudar ele, tá? Concorrer é auxiliará ou será auxiliado. Fecha parênteses. Concorrer para que a coisa seja subtraída. Para que a coisa seja subtraída. Então ele mesmo vai lá buscar ou vai contar com a ajuda de alguém, tá? Ou vai contar com a ajuda de alguém. Beleza? E aqui eu tenho uma observação importante. Pessoal, essa questão cai em prova. Eu sou funcionário público. Vamos supor que eu quero subtrair algum objeto da minha repartição pública, que eu não tenha posse. Está em outro setor, por exemplo. Eu vou contar com a sua ajuda. Você me ajuda? Meu fechamento é você? Estamos fechados? Estamos juntos? Então tá, estamos juntos, fechado. E aí, professor, e aí, como que eu posso ajudar? Não, vai fazer tal coisa que aí distrai lá, eu vou lá. Então ela me ajuda a subtrair bem da minha repartição. E dá certo, e a gente leva as coisas. A questão é, que crime eu pratico e que crime ela pratica? Eu, sem dúvida, peculato, furto. E ela? E o particular que auxilia o funcionário público? Bota aí no seu caderno. Põe aí. O particular que auxilia o funcionário público responde pelo mesmo crime funcional. Responde pelo mesmo crime funcional. Marcelo Odebrecht é funcionário público? Ele é? Não. Mas foi acusado de peculato. Ele está auxiliando funcionários públicos a desviar dinheiro. Mesmo crime para todo mundo. Peculato. E ele não é funcionário público. Marcos Valério não é funcionário público. Peculato para ele também. Alberto Youssef não é funcionário público. Peculato para ele também. Entendeu? Essa regra aí. Ponto. Tem uma exceção. A exceção é quando o particular que auxilia não responde por crime funcional. Quando ele não sabe. Eu tenho que saber que o cara é funcionário público. Se eu não souber, daí eu respondo por crime comum. Tá? Põe no seu caderno. Então, você já botou, né? Responde pelo mesmo crime funcional, vírgula, salvo se o particular desconhece a qualidade de funcionário público do comparsa. Salvo se o particular desconhece a qualidade de funcionário público do comparsa. Salvo se desconhece a qualidade de funcionário público do comparsa. Aí beleza, aí não responde. Aí um fica com furto comum e o outro que fica com peculato furto, tá? Essa questão cai, cuidado. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Se a questão narra uma situação dessa e a questão não falar nada, você tem que presumir que o cara sabe. Eu digo isso porque um aluno uma vez do nosso curso errou uma questão assim. Ele leu a questão e aí ele botou assim, nenhuma das respostas estão certas, alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei assim, cara, olha aqui, é lógico que é o crime funcional para os dois, aqui peculato para um e peculato para o outro. Aí ele, não, professor, mas a questão não falou se a mulher sabia ou se não sabia. Porra! Se a questão não fala nada, deve-se presumir que é lógico que ela sabe, porque essa é a regra. A regra é que eu estou ajudando o cara e eu sei que ele é funcionário público, essa é a regra. Se a questão quiser que você responda uma coisa diferente, a própria questão vai dizer, considerando que a Maria Biscoiteira não sabe que o cara é funcionário público, responda. Que foi o que caiu na prova da PRF na última. Caiu essa questão.
o Arthur era o funcionário público e a Maria, que era particular, ajudou o Arthur, que era policial rodoviário federal, a desviar dinheiro, caiu na prova da PRF, na última. E daí falava assim, ó, considerando que a Maria desconhecia que o cara era funcionário público, responda. Porra, aí sim, né? A questão já falou que a Maria não sabia que o cara era funcionário público. Agora, se não falar nada, presume-se que todo mundo sabe. Ok? Cuidado com isso. Então vamos lá. Última observação do parágrafo primeiro. Põe assim, ó. Ó. O funcionário deve se valer da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. É muito mais fácil para ele ter acesso aos bens. Deve se valer da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Pessoal, não é porque eu sou funcionário público e vou subtrair bem de uma repartição pública que vai ser peculado furto. Vou dar um exemplo. Eu sou funcionário público. Aí eu chego em determinada repartição pública, sem ninguém me ver, espero o guarda ir pra lá, vou lá e... levo um objeto embora. Que crime que eu pratico? Peculato furto? Não, isso não é peculato furto. Eu agir como um criminoso comum. Isso é furto. Apesar de ser funcionário público e apesar de estar subtraindo. Então é imprescindível que eu tenha isso aqui, ó. Facilidade que me proporciona a qualidade de funcionário. O que a gente quer punir aqui é aquele cara que se aproveita do cargo dele justamente para facilitar a subtração patrimonial de uma repartição pública. Ok? Não é a situação de só porque o cara é funcionário público e subtrai. Cuidado. É imprescindível então essa facilidade. Ponto. Uma outra coisa que ali no concurso de pessoas eu preciso salientar o seguinte. Essa regra de ajudar o funcionário público é o mesmo crime funcional para todo mundo, isso não vale só para o peculato furto, isso vale para todos os crimes funcionais. Todos. Tá bom? Sempre que um particular ajudar um funcionário público, é o mesmo crime para todo mundo. Eu aproveitei para falar isso no peculato furto, porque aqui é que está explícito essa questão do concorre para que seja subtraído. Só por isso. Mas toda vez que um particular ajuda um funcionário a praticar um crime funcional, é o mesmo crime para todo mundo. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Peculato culposo. Peculato culposo. Peculato culposo. O que é o peculato culposo, pessoal? Olha só. Aqui eu quero punir o funcionário público desleixado. Desleixado. Tá? A minha escrivã de polícia está aqui. A portaria do delegado de polícia diz o seguinte. Se a gente acabou de apreender bens, ela tem que pegar esses bens, tem que relacionar esses bens e depois colocar no cofre. Depois ela pode ir embora. E tranca a sala e vai embora. Beleza? Aí, acabamos de fazer uma operação, tá lá um monte de objetos em cima da mesa e tal, que ela tem que relacionar para depois botar no cofre. Mas nisso as amigas dela já começam a ligar. 7 horas da noite. Ai, amiga, Flor, né? Ai, Flor. Não, amiga, sua louca. Onde você tá? Amiga, sua louca, onde você tá? Nossa, acabamos de fazer uma operação aqui, amiga. Acabamos de fazer uma operação aqui, tá cheio de objeto apreendido aqui. Que você tá louca? Amanhã você faz isso. Já estão aqui, o happy hour era só até 8 horas aqui no Taj. 4 amigas ganham uma vodka, mas se você não chegar agora, nós vamos perder a vodka. Ou o champanhe. Não, vamos perder a vodka. E não sei o que, anda logo. Não, já tô indo, amiga, já tô indo. Ela vai, larga tudo lá, os objetos, nem trancar a sala nem nada, vai pro Taj fritar na balada. Aí, muito louca. Amiga sua louca ficou louca mesmo. Muito louca. É legal também, né? Aí, muito louca, largou tudo lá. Outro funcionário da delegacia, tá lá o plantonista da delegacia passando, olha para dentro da sala tudo aberto, um monte de objeto lá em cima, ele vê um iPhone. Sou invocado com iPhone, com essas coisas. Vê um iPhone lá e tal. Que porra é essa? A Camila deixou tudo lá aberto. Que porra, o cara vai lá. Ou dinheiro de fiança, deixou tudo lá.
Vamos lá? Que crime é esse funcionário aqui, que foi lá e levou o iPhone, pegou o dinheiro da fiança? Que crime ele pratica? Que crime ele pratica? Nenhum pode. Ah, pode pegar o dinheiro da fiança. Que crime ele pratica? Fala, porra! Peculato furto. Não é peculato furto? É exatamente isso o peculato furto. Ele não tem a posse. Ele, aproveitando da facilidade do cargo, subtraiu bem dinheiro ou valor, público ou particular, que ele não tinha posse. Aproveitando, ele pratica o peculato furto. 312, parágrafo 1º. E ela? E a Camila? Que crime ela pratica? Que crime ela pratica? O neném vai dizer que ela é partícipe do crime do peculato furto. Ah, peculato furto também, para ela é partícipe. Não. Aqui é um crime para cada um. Ela pratica o crime de peculato culposo. Isso é peculato culposo. Se o funcionário concorre é contribui. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de terceiro, ela acabou culposamente, por negligência, concorrendo para um crime de terceira pessoa. Isso é peculato culposo. Show? Isso é peculato culposo. Entenderam, pessoal? Então bota aí no seu caderno. Põe assim, ó. O funcionário contribui para crime de terceiro. O funcionário contribui para crime de terceiro. Para crime de terceiro. Por ser negligente. Por ser negligente. Por ser negligente. Acaba contribuindo para crime de terceiro por ser negligente. Ponto. Tem um asterisco aqui. Cai em prova. Tem um benefício. Aqui existe um benefício que só vale para o peculato culposo. Vou repetir. Só vale para o peculato culposo. Vou repetir. Só vale para o peculato culposo. Porque já caiu em prova 1 milhão de vezes essa questão aqui, englobando todas as formas de peculato. Bota aí no seu caderno. Ó. Nesta hipótese, vírgula, se o funcionário repara o dano antes da sentença, vírgula, extingue-se com X, tá? Extingue-se a punibilidade. Finge que nada aconteceu. Acabou. O Estado perde o direito de punir. Extingue-se a punibilidade. Se ele reparar o dano antes da sentença, extingue-se a punibilidade. Ponto. Se a reparação for posterior à sentença, a pena será reduzida de metade. A pena será reduzida de metade. Pelo amor de Deus, isso só vale para o peculato culposo. Sabe por quê? Sabe aquele cara que entrou ali na sala e cometeu peculato furto? Cometeu, né? No outro dia a gente olha nas câmeras e a gente descobre quem é que foi furtou. Ah, foi o policial tal que foi lá e furtou. Instauramos inquérito policial contra ele. Fala, você que furtou, não sei o quê. Ah, doutor, pelo amor de Deus, não, eu devolvo, tá aqui, ó, desculpa aí. Repara o dano causado. Tá aqui. E aí? Extingue-se a punibilidade? Não, porque isso só vale para o peculato culposo. Ele vai responder pelo crime. Isso aqui pode até caracterizar um outro tipo de benefício para ele. Um arrependimento posterior, uma atenuante de pena, se já tivesse ocorrido recebimento de denúncia ou queixa, etc. Uma questão técnica, que não é o caso de falar. Mas não extingue-se a punibilidade, porque só vale para o peculato culposo. Tá bom? Próximo. Pessoal, 313, peculato por erro de outrem. Peculato por erro de... Olha o tanto de forma de peculato.
peculato de apropriação, peculato de desvio, peculato furto, peculato culposo e agora peculato por erro de outrem. Olha como é que começa essa redação aqui, ó. O crime de peculato por erro de outrem. Apropriar-se. Se eu estou falando aqui que o cara está se apropriando, o que a gente tem que imaginar de cara? O que a gente tem que imaginar de cara se ele está se apropriando? Ele tem o domínio. Ele tem a posse. Se ele está se apropriando aqui é porque ele tem a posse. Está com ele, né? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Qual a diferença disso para o peculato da apropriação? Lá do 312. Lá no 312, o que acontece lá? O funcionário público se apropria, não é? De dinheiro, valor ou bem público ou particular. No 313, ele também se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade. Qual a diferença dos dois? A diferença é que aqui no 312, a posse é legítima. Aqui, a posse é ilegítima. Como assim, professor? No 312, eu tenho a posse daquele bem, dinheiro ou valor e, por lei, eu realmente tenho que estar na posse daquilo. Eu realmente tenho que estar na posse daquilo. O meu cargo diz que tem que ficar comigo aquilo ali. No 313, eu estou com a posse, mas não deveria. Aqui é a ocasião faz o ladrão. No 313, a ocasião faz o ladrão. Tá comigo. Chegou a bater mim aquilo lá. Pô, que porra é essa aqui? Não deveria estar comigo. Eu me aproveito que eu tenho a posse daquilo que não deveria estar comigo, ocasião faz o ladrão, e me aproprio. Porque alguém errou e acabou mandando para mim. Ok? Isso é o crime de peculato por erro de outrem. Acabo me apropriando porque alguém errou e mandou para mim e não deveria estar comigo. Tá bom? Essa é a diferença. Tanto é que a diferença de pena é gritante. A pena do peculato da apropriação, que o cara realmente tem que estar na posse daquilo em razão do cargo, é de 2 a 12 anos de prisão. 2 a 12, né? Agora olha a pena aqui que diferente que é. Reclusão de 1 a 4 anos. A gente entende que a culpabilidade do cara que tem a posse e realmente a gente confia nele, tem que estar com ele, a culpabilidade é maior do que o cara que a ocasião faz o ladrão. Entenderam? A ocasião faz o ladrão, não tinha que estar com ele. Então a culpabilidade é menor. Agora, aqui tem que estar com ele e ele se apropriou. Só um vagabundo. 2 a 12, 1 a 4. Viu a diferença? Então essa é a diferença. Tem uma outra questão interessante aqui. Escreva assim, ó. Prevalece o entendimento. Prevalece o entendimento. Prevalece o entendimento de que o erro do terceiro está comigo porque alguém errou, não foi? Prevalece o entendimento de que o erro do terceiro não pode ser provocado pelo funcionário. Eu não posso enganar o cara, entendeu? Interessante, né? Prevalece o entendimento de que o erro do terceiro não pode ser provocado pelo funcionário. Se for provocado, não é esse crime mais. Interessante, né? Prevalece que não pode ser provocado. Tem que ser um erro espontâneo, tá? Prevalece o entendimento de que não pode ser um erro provocado, tá? Pessoal, e se o erro for provocado? Ou é aqui mesmo que eu tenho que deixar isso? Ou é aqui sim, é comigo. Eu estou enganando o cara. Eu vou ter a posse daquele bem que não deveria, mas eu que provoquei o erro agora. Tem diferença? Tem toda a diferença. Põe aí, ó. Caso o erro seja provocado, caso provocado o erro, haverá, olha que questão top de prova, que envolve o CESP principalmente. Caso provocado o erro, haverá estelionato. Olha isso. Olha. Impensável, né? Haverá estelionato, se o erro for provocado.
É um golpe, eu estou dando um golpe no cara, estou agindo como um criminoso comum. Estou dando um golpe, usando de ardil, artifício. É comigo mesmo e tal. Ardil, boa lábia, acabo tendo vantagem patrimonial em prejuízo alheio. Isso não entra aqui porque eu provoquei o erro. Interessante essa diferença, né? Aí é estelionato, é um crime comum. Agir como um criminoso comum, saio do crime próprio do funcionário público. Tá? Vamos lá. Pessoal, vamos fazer um intervalinho aí. Já a gente volta.